Como foi a minha conversão? Esse é o tema do vídeo de hoje. Fala galera, eu sou o Rico Rocha e quero te falar hoje sobre a minha conversão. Muita gente perguntando sobre como foi a minha conversão e tal. Sobre como eu falei em língua estranha, tá? Já tem um vídeo aqui, tá? Como falar em línguas, eu conto aqui o testemunho de como foi o momento em que eu falei em língua estranha, né? Eu estava dentro do carro, em frente a um supermercado, ouvindo a fita de um ex-mendigo que virou pastor. Então, esse é bem legal, tá? Tá aqui. Como falar em línguas. E é muito interessante também para edificar, se você ainda não fala em línguas e tudo mais. Bom, a minha conversão foi muito interessante. Toda a minha família da parte de mãe é da igreja. Meu avô era pastor, né? Meu avô morreu com quase 100 anos. Meu avô tinha 99 anos quando morreu, pastor da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro. E eu sempre corri na igreja, né? Brincava, estava lá. Eu sou aquele cara famoso cristão desde berço, né? Nasci na igreja, né? A maior galera fala, não, eu nasci na igreja. Então minha mãe sempre me levava para os cultos, eu dormia lá no banco da igreja, brincava com meus coleguinhas na frente da igreja enquanto minha mãe estava no culto, eu estava lá brincando de pique na rua, né? Porque tinha muita gente. A Assembleia de Deus geralmente tem bastante pessoas e ali eu convivi nessa galera e tudo, vi o meu avô, ele fazia parte da obra social, então ele tinha uma casa, né? E tinha um galpão bem grande e o pessoal formava fila para dar, né, as bolsas de compra da obra social da igreja. E é muito interessante esse lugar que eu nasci, né? Essa vila que minha avó ficava, e minha mãe às vezes saía para trabalhar, e meu pai também. Então eu ficava ali com meus avós, né? E eles totalmente cristãos, inclusive eu costumo dizer que meu avô foi o homem mais parecido com Jesus que eu já conheci. Meu avô e minha avó viveram 74 anos de casados, exatamente, 74 anos de casados. E eu nunca ouvi meu avô, minha avó falar um palavrão e tal, então eles eram aqueles crentes clássicos, né? O pessoal fala, crente chato e tal. Há muito tempo atrás, o crente era conhecido como Bíblia, né? Ih, esse cara é Bíblia, esquenta a cabeça com ele não. Ih, esse cara é crente e tal. Então o crente era meio chato, né? Eu me lembro quando criança ainda, eu perguntava para minha mãe, tinha um cara com terno fumando. E eu falei, mãe, aquele pastor tá fumando? Porque a ideia, né, de Assembleia de Deus era justamente a galera que vivia de terno, né? Inclusive, eu passei um tempo também, quando eu fui assim que eu casei, eu vim para uma batista e eu ficava de terno o tempo inteiro. Deve ser até difícil de pensar em eu ficar de terno hoje em dia, né? Mas eu fiquei de terno ali durante um bom tempo. Hoje em dia, realmente, eu só uso roupa assim, a minha amarra camiseta, calça jeans e tênis. Sou, cara, apaixonado em andar assim. Eu posso ficar assim o dia inteiro que eu tô de boa. Mas aí, crescendo nesse ambiente, eu com mais ou menos uns 17, 18, comecei a ver as coisas de uma outra forma e meti o pé. Na verdade, eu não era convertido, eu só estava acostumado com a igreja. Eu estava acostumado a andar na igreja porque minha mãe me levava. E eu estava ali naquele, né, ambiente, né, de igreja. Mas com 18 anos, 17 mais ou menos, eu comecei a ouvir um monte de música, comecei a andar com os amigos, né? E aí comecei a ir para umas boates e comecei a beber e aí meti o pé com força e realmente a igreja era um lugar que eu sabia que era muito bom, mas naquele tempo eu queria para mim, para viver a vida, né? E aí comecei a sair com mulheres e comecei a sair de carro e fazer um monte de besteira, até chegou lá por volta dos 20, 21 anos e eu estava procurando um emprego e não consegui emprego de jeito nenhum e tal, e surgiu uma vaga para ir para um lugar. Eu na época tinha uma moto, e eu peguei essa moto, me lembro até hoje, eu estava na linha vermelha no Rio de Janeiro, e aí eu ali de moto, eu pensei, poxa, hoje é terça-feira é dia de ciclo de oração, né, numa igreja chamada Porta Formosa, né? E aí eu fui para aquela entrevista e tal, e detalhe que nesse tempo, tinha uma menina que geralmente eu terminava com todas as namoradas que eu tinha, mas teve uma namorada que foi estranho. Eu comecei a ficar impactado com aquela menina, eu comecei a ficar muito ligado a ela de uma forma muito estranha. E aí ela tinha terminado comigo e eu fiquei em pânico. E coloquei a foto dela no papel pardo junto com o currículo também. E aí eu fui para a entrevista de emprego de moto e pensando, hoje é terça-feira, já que eu acordei cedo, eu vou, né, no ciclo de oração. E aí eu fui no ciclo de oração, coloquei, como de costume, muitos cristãos faziam isso, colocar o papel pardo ali com, de repente, sua carteira de
trabalho, sua identidade, eu coloquei em cima da mesa. E sentado ali, orando, eu estava com a roupa toda preta, e tinha uma irmã que ela estava com o microfone na mão e olhava muito para mim. Eu fiquei meio assim, mas deixei passar. Até que ela entregou o microfone para quem realmente ia pregar naquela manhã. E aí a irmã chegou e falou assim, olha, eu estava aqui sentado olhando para esse rapaz de preto e Deus está mandando te dizer que você já não vai ficar mais andando de um lado para o outro procurando oportunidade. Que a oportunidade vai bater na sua porta. E outra coisa, Deus avisou que tinha uma mulher que fez uma obra de bruxaria para você, mas que Deus já cortou esse laço. O que fazia todo sentido, porque eu estava procurando emprego, oportunidade, meu currículo estava lá e a foto da tal menina também. Então, tudo que a irmã contou casou. Mas aí eu ainda um pouco descrente, eu falei, Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, me dá mais um sinal. E nesse momento, eu deixei, falei isso e fiquei com aquilo no coração. Chegou no final do culto, a tal irmã que estava olhando para mim o tempo inteiro, ela falou, irmão, não sei se você notou que eu estava te olhando, mas eu estava olhando e Deus estava me falando a mesma coisa que a irmã falou, então tome posse, porque é verdade. E naquele momento eu comecei a ficar gerando isso no meu espírito e comecei a flertar com a igreja, comecei a ir um culto, outro, mas continuava indo no churrasco, bebendo tudo e pegando todo mundo. Mas aí o Espírito começou a me impelir a ir à igreja, eu comecei a ir nos cultos de domingo, na Assembleia de Deus em Bom Sucesso, e ainda tem essa igreja, o pastor Jaime Soares, glória a Deus pela vida dele. E aí comecei a ir e tinha um cara que isso foi muito legal. Tem um amigo meu que se chama Val, Na verdade, o nome dele é Genival. E aí ele estava lá na igreja, só que eu comecei a ficar incomodado, porque eu estava indo, mas eu ainda estava bebendo, estava na festa, inclusive eu tinha bebido num churrasco e estava esperando o pastor terminar de pregar para eu ir para um outro churrasco e beber mais, olha isso. E aí eu, num momento de contrição, eu falei com o Val, poxa Val, eu fico meio crente Raimundo, sabe? Um pé na igreja, um pé no mundo. E eu estava ali naquela indecisão e falei, cara, não é hipocrisia eu estar aqui na igreja, eu estou bebendo, eu estou pegando todo mundo. E ele falou, Rico, continua vindo, porque você está com o pé lá e outro cá, mas tem uma hora que o Espírito Santo vai trazer os seus dois pés e você vai vir e vai ficar perfeito, vai ficar na presença de Deus e vai ser como tem que ser. Não força a barra não, continua fazendo o que você está fazendo. O melhor conselho que eu tive na vida talvez tenha sido esse. Cara, Deus vai te pegar, continua vindo, continua ouvindo a palavra. A Bíblia diz que a palavra não volta vazia, a palavra de Deus ela não volta vazia. E aí eu continuei indo, até que Deus realmente me puxou e aquele lugar se tornou tudo para mim, aquele lugar se tornou especial para mim. E ali eu comecei a me converter, e ali eu comecei a andar com Jesus. Quando você recebe Jesus é uma coisa, agora quando você se converte é outra coisa. Você pode estar na igreja, mas você pode não ser convertido. E aí eu lembro que quando realmente o pastor Jaime falou, você quer vir aqui à frente, você quer receber Jesus? E eu levantei a mão, e assim que eu levantei a mão, como o pastor Jaime me conhecia de muito tempo, da barriga da minha mãe, Aí eu tava andando e ele falou, abraça esse cara aí, pega esse cara aí, abraça ele aí. E aí me abraçaram e eu recebi Jesus naquele dia e foi a melhor escolha da minha vida. Foi um momento muito especial. Depois de receber Jesus o segundo momento especial foi quando eu me batizei nas águas. E foi foi muito marcante, foi uma experiência emocionante. E até hoje, quando eu penso nisso, eu fico emocionado. Mas conta aqui embaixo como é que foi a sua conversão. Ou se você não é convertido, escreve aqui embaixo também. Eu quero te ajudar com isso. Quero te ajudar a você conhecer esse Jesus que eu conheci, um Jesus poderoso, que cura, salva, liberta, um Jesus que faz milagres e maravilhas. Eu tenho certeza absoluta que vai ser a melhor escolha da sua vida, assim como foi a minha também. Amém? Conta aqui embaixo o teu testemunho. Eu quero ouvir, eu respondo todas as mensagens. Até hoje eu estou conseguindo responder todo mundo, mas vamos lá, tá bom? Então, vamos orar. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida e pedir para que você tenha a mesma experiência, pedir a Deus que você tenha a mesma experiência que eu tive. Amém? Vamos lá? Pai, obrigado pela tua fidelidade, teu amor, tua graça. Jesus, obrigado porque o Senhor nos recebe, Senhor. Obrigado porque os seus planos são maiores do que os nossos. Obrigado porque o Senhor me resgatou do império das trevas, um momento, Senhor, de podridão, onde eu estava perdido, completamente perdido. E o Senhor me resgatou, Pai. O Senhor me trouxe a vida. Obrigado, Senhor, por ter me libertado, Senhor, da prostituição, por ter me libertado, Senhor, das bebidas, me libertado, Senhor, de tantas coisas que eu fazia de errado. Ah, Senhor, você é lindo, você é maravilhoso, você é um Deus tão amoroso, um Pai tão amoroso e me recebeu de volta, Pai. Eu sei que esse meu irmão e minha irmã que ainda não experimentaram isso, Senhor,
Espírito Santo toca no coração deles para que eles possam ter essa experiência maravilhosa em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, oportunidade agora. Ó. Se inscreve aqui no canal, dá aquele joinha, porque esse vídeo vai circular na internet e vai tocar o coração de pessoas para que elas também tenham essa experiência. Me ajuda com isso? Compartilha, beleza? Que Deus te abençoe, fique na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.